Bom dia, relator, senhor Jaime, nosso secretário, vereador Roque, Patrícia, nosso técnico, Perini e a todos. Eu acho que é a Kelly que eu estou vendo. Ô, Kelly, tá me ouvindo, Kelly? Que prazer ter você aqui representando o nosso secretário. Damos por aberto, então, a nossa comissão especial do Covid-19. Já passo a palavra para o nosso relator, Fábio D'Alonso. Fábio, o senhor com a palavra, abre lá para o Fábio. Vereador Roque, nosso secretário. Desculpa, vereador Roque, eu estou empolgado hoje. Estou empolgado. Ah, tá o vereador Facchini também na nossa plataforma ali. Vereador Roque, nosso secretário, com a palavra. Alguma correspondência, vereador Roque? A gente passa para o relator Fabinho lá. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Fábio D'Alonso, vereador Facchini, vereador Jaime. Quero cumprimentar também a Kelly, a Patrícia, o Antônio, o Perini, né? Chegou uma correspondência. Quero cumprimentar também quem nos assiste. Bom dia, tudo bem? Quando é que você veio fazer uma visita? Os demais técnicos da casa, quem nos assiste, os demais vereadores, tá? Chegou uma correspondência da Secretaria de Saúde, uma resposta ao encaminhamento do nosso relator Fábio D'Alonso. Então, eu vou ler, passo a ler aqui a resposta, tá? Encaminhamento da resposta aos questionamentos do relator vereador Fábio D'Alonso. Primeira pergunta: o município de Joinville adotou algum protocolo do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina? Sim, protocolo publicado pelo Ministério da Saúde, orientações do Ministério da Saúde para manuseio de medicamentos precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19 em junho de 2020. Segunda pergunta: atualmente os medicamentos são utilizados nos casos graves ou nos casos precoces? Conforme a orientação do protocolo, eles podem ser usados em casos leves, moderados e graves, desde que tenha indicação médica para o uso e consentimento do paciente ou responsável legal. Terceira pergunta: como deve ser a atuação médica, autonomia e responsabilidade perante a prescrição dos medicamentos? Conforme a orientação do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, a decisão sobre a indicação do medicamento é do médico assistente com a anuência do paciente e ou responsável legal. Esclarecemos que a Secretaria Municipal de Saúde está seguindo integralmente as orientações publicadas pelo Ministério da Saúde e todos os detalhes estão no memorando SEI 69.021.21/2020 da na SES Gabinete de 14 de junho de 2020, de julho de 2020. Atenciosamente, Alessandra Giovana Rocha, Supervisão de Gabinete, Centro de Atendimento ao Cidadão. Era isso, presidente, a correspondência lida. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Vereador Roque, obrigado. Eu quero passar para a Patrícia, que nós convidamos, né, a comissão, já para ela dar um parecer final e, claro, do uso dos medicamentos, que foi esclarecimento da Secretaria de Saúde. Kelly, eu gostaria de ouvir você, depois eu passo para o nosso relator, o Fabinho. Kelly, abre o microfone da Kelly ali, faz favor. Isso é importante. Bom dia. Ouvir, Kelly. Bom dia. Muito obrigada aí, primeiramente, né, pela oportunidade de estar de novo vindo prestar os esclarecimentos em nome da Secretaria da Saúde. Sim, nós já disponibilizamos o protocolo, né, de utilização da hidroxicloroquina, né, para toda a nossa rede, e conforme foi lido ali nas respostas, a gente seguiu todo o protocolo do Ministério da Saúde, né, inclusive os medicamentos também não foram comprados aqui, os medicamentos foram fornecidos pelo Ministério da Saúde. E ela tem duas condicionantes, né, para que seja utilizado tanto no tratamento em todos os níveis, né, desde o tratamento precoce até moderado e grave. O médico, né, tem o poder de decisão, né, de se vai utilizar ou não o medicamento, e o paciente precisa assinar um termo de consentimento.
Então, com essas considerações, sim, o medicamento pode ser utilizado aqui na região de Joinville. E já está disponível nas farmácias da região também para ser utilizado. Eu vi. Passo a palavra para o nosso relator, Fabinho D'Alonso. Abre a palavra para o Fábio, nosso relator. Fábio, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os senhores vereadores, Patrícia, Kelly. Apenas para constar, esse ofício que o secretário Roque acabou de ler, as respostas apresentadas já constam no nosso relatório. E agradeço aqui o Perini, quando recebeu, imediatamente já nos passou. Isso aconteceu no dia de ontem. Então, só para deixar claro aos senhores vereadores, que essa resposta feita neste momento, através desse ofício que o vereador Roque acabou de ser lida, já consta no nosso relatório também. Senhor presidente, quero iniciar aqui as minhas palavras por uma questão de justiça. Primeiramente, parabenizar o proponente desta comissão especial, o vereador Roque Matei, a quem teve a iniciativa de propor a esta casa a criação desta comissão. Quero parabenizar e agradecer o presidente da comissão, o vereador Mauricinho, por ter nos dado autonomia na condição de relator. Quero citar aqui nominalmente e já agradecendo pelas valorosas contribuições. Faço esse registro ao vereador Rodrigo Facchini, pelas participações, questionamentos, ao vereador Jaime Evaristo, da mesma forma. Enfim, a todos os vereadores que contribuíram, como falei, e muito para que nós, na condição de relator, pudéssemos formatar todas as informações. Quero também, de uma forma muito especial, aos nossos funcionários, aqui ao Perini, que secretariou essa comissão, a Patrícia, que foi fundamental, e peço permissão ao Perini de fazer esse destaque em especial. E aqui vou dar um exemplo que isso é importante. Muitas vezes a gente acaba deixando de falar ou elogiar quando um servidor se destaca. E vou dar aqui um exemplo prático. No domingo passado, vereador Rodrigo Facchini, eu gosto de assistir muito o Globo Rural, todo domingo, tenho como hábito. Eu acordo muito cedo, sábado, domingo. E 6h30 da manhã, a servidora Patrícia me liga, ela sabe disso, 6h30 da manhã, manda uma mensagem: vereador, eu estou com dúvida com relação a esta aquisição, o que o senhor acha? Isso 6h30 da manhã de domingo passado, está aqui no meu celular registrado. Então, quero fazer esse agradecimento, e foram várias participações, e os senhores poderão constatar, e senhoras, o que eu estou falando aqui agora, nesse momento, quando ela apresentar, quando fizer a sua apresentação, que é paralela ao nosso relatório. Quero, de uma forma muito sucinta, antes de passar a palavra à Patrícia, dizer que procuramos, durante esses 60 dias, vale aqui destacar que, com uma questão regimental, nós tínhamos 30 dias, entendemos, a comissão assim entendeu, que teríamos que prorrogar, e assim o fizemos por 60 dias. Começamos, Kelly, também faço aqui um agradecimento ao secretário Jean, que todas as vezes que foi solicitado a sua participação, ele aqui esteve virtualmente, a você que também teve uma valorosa contribuição na semana passada. Procuramos, desde o dia 22 de abril, quando instalamos essa comissão, já em seguida, no dia 27, convidamos o secretário e pedimos que ele, naquela oportunidade, fizesse uma apresentação e nos colocando a par de todas as situações voltadas ao Covid-19 aqui na nossa cidade. Quando iniciamos o nosso relatório, senhores vereadores, procuramos fazer um paralelo com o que vinha acontecendo no mundo, no Brasil e, obviamente, Santa Catarina e em Joinville. Tivemos o primeiro caso no dia 10 de março, e dali em diante começamos a acompanhar. Foram várias reuniões questionando a questão dos testes, dos leitos, como foi falado agora, do uso da cloroquina, os recursos recebidos na esfera federal, as ações
realizadas, diligências encaminhadas, que não foram poucas, e com isso conseguimos formatar o nosso relatório, que aqui fisicamente está comigo, e passarei já aos senhores vereadores pelos seus WhatsApp para que possam acompanhar. Estarei encaminhando a todos os senhores vereadores. Então, de forma muito objetiva, procurei falar aqui um pouco a respeito de como nós conduzimos esta comissão. Passarei a palavra agora à senhora Patrícia, que fará a sua apresentação, e no final eu faço as minhas considerações finais e, senhor presidente, devolvo depois a palavra a Vossa Excelência. Ok? Então, com a permissão do presidente, senhores vereadores, nesse momento passo a palavra à Patrícia para a sua apresentação. Por gentileza, Patrícia. Bom dia, senhores. Todos me ouvem bem? Certo. Então, inicialmente, eu gostaria de começar agradecendo ao vereador Fábio pelas palavras, né? Fico muito orgulhosa de ter podido participar e colaborar com os senhores durante essa jornada. E é nesses momentos que a gente sente orgulho de ser servidor público, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com os senhores uma apresentação. Aqui. Ok. Tá aparecendo aí, né? Tá aparecendo. Certo. Eu agora não... Só que aqui eu não enxergo... O senhor monitora aí, vereador, se alguém quiser falar, porque eu não enxergo... Tá, ok. Então, certo. Esse relatório, ele trata da Comissão Especial Covid-19. Uhum. Entendeu? Então, como já falei, né, essa apresentação trata-se do relatório da Comissão Especial, a qual foi instituída por meio da Resolução 72/2020, de 2 de abril de 2020, que cria a Comissão Especial para examinar, acompanhar e opinar sobre a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus. Eu vou tentar não falar muito rápido, senhores, e, por outro lado, eu vou tentar não me estender demais. Qualquer dúvida, os senhores podem me interromper, né, ou então fazer algumas perguntas no final. Então, é importante a gente fazer um contexto internacional, né? Até o dia 14 de julho de 2020, o mundo já apresentava 13.150.645 casos confirmados da Covid-19 e correspondentes a 574.464 óbitos. Em 31 de março, é importante a gente mencionar que essa data é imediatamente anterior à instituição dessa comissão, eram 750.890 casos e apenas 36.405 óbitos. Lembrando, então, que o primeiro caso foi confirmado no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, dia 21 de fevereiro. No entanto, a Organização Mundial da Saúde considera o primeiro caso como na data 26 de fevereiro, e foi essa data, então, que nós consideramos para esse relatório. Depois dessa data, é importante lembrar que no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou, então, a situação de emergência de saúde pública como uma pandemia. Aqui, então, trazendo os casos para o contexto a nível de Brasil, no dia 14 de julho, o Brasil já tinha 1.884.967 casos e 72.833 óbitos. Esse número de casos corresponde a uma média de 13.464 casos novos todos os dias e equivale a uma taxa de prevalência de 897 casos para cada 100 mil habitantes. Então, só para a gente fazer uma comparação, até o mesmo período, os Estados Unidos apresentavam 1.000 casos para cada 100 mil habitantes, o Brasil 897, a Itália 405, a Argentina 222 e o Japão apenas 17 casos para 100 mil habitantes. É importante a gente utilizar a taxa de prevalência, que é um coeficiente, né,
e não o número absoluto, porque senão nós não podemos fazer comparações entre os diferentes países. Esse aqui é um gráfico, então, que demonstra a taxa de incidência de Covid-19 para cada 100 mil habitantes a partir do dia 50 após o primeiro caso registrado. Então, aqui a gente não está falando mais de taxa de prevalência, que é o equivalente ao total, mas sim de taxa de incidência. O que isso quer dizer? Cada coluna dessas representa um dia. Então, cada coluna representa o total de casos confirmados naquele dia. Aqui eu trouxe, então, os mesmos países que eu citei anteriormente. A gente pode ver que a Itália iniciou apresentando mais casos e, posteriormente, diminuiu, conseguiu controlar. A gente pode ver que, no final, as colunas amarelas, elas nem aparecem mais. Estados Unidos em azul, a gente também consegue ver que ele demorou para aumentar o número de casos, né? Depois apresentou uma rápida diminuição e agora, por fim, então, está voltando a apresentar um aumento no número de casos. O Japão, a gente praticamente não consegue visualizar nesse gráfico devido à baixíssima prevalência e incidência também. A Argentina, então, demonstrada em preto, a gente pode ver que vem aumentando o número de casos, assim como o Brasil. O que mais nos chama atenção, então, é o Brasil, demonstrado pelas colunas vermelhas, né? A gente pode ver como o número de casos começou a aumentar bastante a partir do dia 70 e do dia 80, e atualmente é o país que apresenta a maior taxa de incidência desses países que estão no gráfico. Então, é importante a gente observar que, mesmo considerando um cenário de possível subnotificação, mesmo assim, o Brasil é um dos países que apresenta uma das mais altas taxas, tanto de prevalência como de incidência. Quando a gente analisa os países, a gente está diante de um cenário e esse cenário ele pode se modificar completamente quando a gente analisa os estados dentro desse país, né? Então, aqui eu trouxe os casos de Santa Catarina até o dia 14/7. O estado apresentava 46.050 casos, 534 óbitos, e esse número de casos corresponde a 634 casos para cada 100 mil habitantes. No caso, seria a taxa de prevalência, né? Então, aqui, só para fazer a comparação, 639 casos para cada 100 mil habitantes. Estados Unidos apresentou 1.000 casos, Brasil 897, Itália 405. Então, se Santa Catarina fosse um país, ele teria prevalência mais alta que a Itália. É claro que, tecnicamente, não seria adequada essa comparação, porque vários fatores interferem na tomada de decisão, especialmente fatores políticos, né? Então, a gente não pode comparar um estado com um país. Mas só ilustrativamente falando, se Santa Catarina fosse um país, teria prevalência maior que da Itália. Esse gráfico, então, traz a taxa de prevalência desses estados que eu acabei de mencionar. Ah, não, desculpa, não é dos estados que eu acabei de mencionar, é de alguns estados. Então, seria Amapá, a média do Brasil, São Paulo e os 3 países do Sul. O que é importante a gente notar? O Amapá foi um dos estados que logo apresentou uma taxa de prevalência muito alta, com um aumento exponencial do número de casos. No entanto, a gente consegue observar no gráfico, o Amapá é a linha preta. A gente consegue observar que, nos últimos dias, o estado apresentou uma lateralização no número de casos. Quanto mais lateral for a linha, menor é o crescimento do número de casos, né? Então, Santa Catarina, representada em vermelho, a gente consegue ver que o estado apresentou no início uma taxa de prevalência maior, depois passou a apresentar uma taxa menor, até mesmo que a média do Brasil, e atualmente a gente consegue ver que a linha está mais vertical, inclusive se aproximando da média do Brasil, inclusive se aproximando ao número de casos do estado de São Paulo. O número de casos não exatamente se aproximando à taxa de prevalência do estado de São Paulo, né? Então, aqui eu trouxe aos senhores dois importantes estudos realizados, né, com o financiamento e a execução da Universidade Federal de Pelotas. O primeiro deles foi realizado no estado do Rio Grande do Sul, com uma amostra pequena, é importante mencionar, né? Foram apenas 22.500 pessoas testadas. No entanto, eu acho que é interessante a gente fazer essa comparação. Eles encontraram o seguinte resultado: para cada uma pessoa testada, e para cada uma pessoa, aliás, confirmada, existiriam outras 2 pessoas positivas, mas não testadas, né? Então, se a gente aplicar por analogia e alterar os casos do Brasil, a gente percebe que o país não teria 1 milhão
1.884.000 casos, mas sim 5.654.901. Essa alteração alteraria, consequentemente, a taxa de letalidade, que não mais seria 5,6, passaria a ser 1,28. E um outro estudo realizado também pela Universidade Federal de Pelotas, né, que é o EpiCovid 2019, testou pessoas em várias cidades do país, inclusive em Joinville, né? Eles testaram 89.397 pessoas e constataram que dessas, 3,8 já apresentavam anticorpos. Então, da mesma forma, se a gente fizer por analogia e alterar o número de casos no Brasil, o país não teria 1.884.000, mas sim 7.988.000 casos. Nesse caso, a taxa de letalidade, que é 5,6, passaria a ser 0,9%. Então, eu vou falar rapidamente sobre esses três conceitos, né, porque são conceitos que eu acabo citando demais nessa apresentação, só para a gente ter um breve entendimento, né? Prevalência, então, como eu já falei, é o total de casos. Aqui a gente soma tanto os casos novos como os casos antigos. Prevalência é aquilo que prevalece, né? E vários são os fatores que são capazes de interferir na prevalência. Desculpa, não são vários, na verdade, poucos são os fatores que interferem na prevalência, no entanto, eles são muito importantes, né? Os estudos demonstram que os principais deles seriam a densidade demográfica da população avaliada e a taxa de contágio do agente contagioso, que no nosso caso aqui é um vírus, né? Por outro lado, muitos fatores interferem nas taxas de mortalidade e de letalidade, né? Inclusive a própria prevalência. A idade da população, as comorbidades frequentes na população daquela localidade, né? A taxa de virulência do agente, que no caso é um vírus, então a capacidade que esse micro-organismo tem de produzir sintomas graves e até mesmo de levar à morte, e também, e especialmente, a capacidade e a resolutividade dos serviços de saúde daquela população. Capacidade de leitos, de UTI, leitos de enfermaria, serviços e insumos de saúde, profissionais de saúde, isso tanto da rede privada como da rede pública. E aqui, só fazendo, então, um importante adendo, né? Taxa de mortalidade e de letalidade não são a mesma coisa. Ambas avaliam o risco de morte, no entanto, a letalidade é muito mais utilizada para avaliar a gravidade de uma doença. E a mortalidade, então, ela é avaliada... Só um minutinho, sim. A mortalidade é a razão da quantidade de óbitos por uma determinada comunidade, enquanto que a letalidade é a razão dos mesmos óbitos pela parcela da população que foi contaminada. Ou seja, não é difícil a gente perceber que, num cenário de provável subnotificação, é muito inseguro a gente trabalhar com a taxa de letalidade, ainda que usemos a letalidade aparente, tá? Então, nesses casos, o mais adequado seria usar a taxa de mortalidade, porque a gente trabalha com o número de óbitos e com a população total daquele território, daquela comunidade, e não com o número de pessoas que foi infectada. Então, utilizando a taxa de mortalidade. O Brasil teve até 14/7, 72.883 óbitos, fazendo, então, esse coeficiente, né, traduzindo para a taxa. Então, os demais países, Estados Unidos, 410 óbitos para cada 1 milhão de habitantes, Brasil 347, Itália 582, Argentina 41 e o Japão apenas 7 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. O que é importante destacar? Antes, no gráfico da prevalência, a gente viu que a Itália não tinha uma das maiores prevalências. E aqui a gente vê que a Itália tem uma das maiores taxas de mortalidade. Então, isso se deve aos fatores que eu acabei de mencionar, muito provavelmente a idade da população, a faixa etária da população, as comorbidades envolvidas, a capacidade do serviço de saúde de atender essas pessoas. Aqui um gráfico, então, demonstrando a taxa de mortalidade dos mesmos estados que nós citamos anteriormente. A gente vê que o Amapá, ele ainda é o estado com a maior taxa de mortalidade entre esses países, e verificando o número de leitos, nós conseguimos observar que o estado possuía apenas 72 leitos de UTI para o estado inteiro, então isso interfere muito na taxa de mortalidade, né? E aqui eu chamo a atenção para os 3 países do Sul, que se apresentam bem distantes da média do Brasil. Se os senhores lembrarem, no gráfico anterior, Santa Catarina estava bem perto da média do Brasil, e aqui a linha vermelha a gente vê que ela está bem mais afastada, tá? Então, demonstrando que o estado até então
tem apresentado uma alta taxa de prevalência, contudo, uma baixa taxa de mortalidade. Isso se deve, em grande parte, ao número de leitos, né, apresentados à população. Claro que isso não significa que o cenário não pode se modificar, as medidas devem continuar sendo tomadas, devem continuar as avaliações periodicamente, né? Inclusive, a gente observa aqui que a partir do dia 80, a linha ela começou a apresentar um comportamento diferente, né? O mouse não aparece. Apresentando um comportamento muito mais vertical. E aqui eu peguei, gentilmente emprestado do estado do Rio Grande do Sul, essa figura, que mostra aqui os casos acumulados em 7 dias para 100 mil habitantes, né? Então, o primeiro quadrante é do Brasil e os demais são os 3 estados da região sul. Então, eu circulei Santa Catarina, a gente vê que está com os casos acumulados nos últimos 7 dias bem mais alto que os demais estados. E quando a gente olha, por outro lado, os óbitos acumulados em 7 dias, a gente vê que o estado não corresponde à taxa de prevalência, né? Então, e não corresponde aos casos acumulados também. Então, é uma taxa de mortalidade e casos acumulados mais baixa que os demais estados. Como eu falei, esse cenário pode se modificar e as medidas elas devem continuar sendo monitoradas e tomadas conforme haja necessidade. Então, chegamos então a Joinville, que é o objeto central, o objeto principal dessa comissão. Joinville teve o primeiro caso confirmado no dia 10 de março de 2020, e aqui nós estamos utilizando os dados do governo do estado de Santa Catarina, e não os dados que a secretaria disponibiliza, né? Eu cito isso porque, eventualmente, os casos podem ser divergentes, né? Mas é simplesmente uma diferença de data de informação. No dia 30 de março, data imediatamente anterior à instauração da comissão, eram 42 casos, e no dia 14/7 já eram 4.146 casos confirmados. Isso corresponde a uma média de 33 novos casos todos os dias e uma taxa de prevalência de 702 casos para cada 100 mil habitantes. Então, aqui a gente traz um gráfico de prevalência comparando Joinville com o estado de Santa Catarina e com o Brasil. A gente pode ver que no início Joinville tinha uma taxa maior, depois apresentou uma leve lateralidade, né? E a partir então dessa seta que eu inseri no gráfico, seta preta, voltou a apresentar uma verticalização. Eu ressalto aos senhores que essa data do dia 105, né? Corresponde ao dia 22 de junho, e é um período imediatamente posterior ao início do aumento de testes por parte da Secretaria de Saúde. O que nos foi informado é que a partir do dia 15 de junho, o número de testes começou a ser ampliado para as pessoas assintomáticas também, nas unidades básicas de saúde, em algumas barreiras sanitárias, tá? Então, aqui a gente consegue avaliar e visualizar que hoje Joinville possui uma taxa de prevalência, inclusive maior que a taxa do Brasil. Por outro lado, a gente observa que a linha do Brasil, ela vem mostrando os primeiros sinais, fazendo a curva, né? Ela não está mais tão vertical, começando a dar os primeiros sinais de lateralização. Santa Catarina e Joinville, por outro lado, não têm apresentado esse comportamento. Então, aqui a gente pode ver o mapa do estado de Santa Catarina, né? Joinville faz parte da região Nordeste, que é aquela bem de cima, a da ponta lá. A partir do dia 14/7, a nossa região foi classificada como risco potencial gravíssimo. Até então, ela estava classificada como risco potencial grave. Então, o Estado tem feito a avaliação do risco potencial para a Covid-19 conforme as divisões dos municípios, conforme as regiões de saúde, né? Essa organização, ela faz parte do Sistema Único de Saúde, ela se deve aos princípios de descentralização e regionalização. Então, como é que o Estado faz a avaliação desse risco potencial? São utilizados 8 indicadores que correspondem a 4 dimensões maiores, né? Essas dimensões, então, seriam isolamento social, investigação, testagem e isolamento de casos, reorganização de fluxos assistenciais e ampliação de leitos. Então, aqui eu trouxe aos senhores a ferramenta, né? Eu circulei em vermelho a classificação que leva ao estado da classificação gravíssima, né? Então, eles avaliam atividade, índice de dispersão, sensibilidade e incidência dos testes, ocupação de leitos clínicos COVID SUS, afastamento dos profissionais de saúde, ocupação de UTI SUS e a gravidade dos casos. Então, chega-se a um número e aí faz a classificação. Conforme essa classificação, o Estado recomenda inúmeras medidas a serem tomadas para cada região de saúde, né?
mas o Estado salienta que, ainda assim, cada município tem que fazer a sua avaliação conforme a realidade local. Aqui, então, considerando alguns municípios do estado de Santa Catarina, eu trouxe para os senhores a taxa de prevalência desses municípios, né? Então, estão nesse gráfico Blumenau, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Santa Catarina, média de Santa Catarina, Criciúma, Chapecó e Joinville. Joinville está representada pela linha vermelha. O que é importante a gente notar nesse gráfico? Chapecó, então, despontou como um dos municípios com a maior taxa de prevalência, né? É o que está representado pela linha azul. No entanto, a gente consegue ver que nos últimos dias o município já começou a apresentar certa lateralização. Cada bolinha dessas corresponde a um dia. Então, a gente pode ver que nos últimos dias o número total de casos ele não aumentou verticalmente, né? Joinville, por outro lado, representado pela linha vermelha, tem apresentado uma maior verticalização. Assim como o Blumenau, que os senhores podem ver, que é a linha verde que está nesse gráfico, né? E aí, o que eu ressalto nesse gráfico aqui? Novamente, a seta preta representa ali o dia 22 de junho, né? Período imediatamente posterior ao início do aumento de testes por parte da Secretaria. E a gente pode ver aqui embaixo o percentual de testes que cada município já aplicou na sua população. Exceto Chapecó, que testou 3,3% da sua população até então, Joinville e Blumenau são os municípios desses que estão no gráfico que mais testaram a sua população. Blumenau com 5,4% e Joinville com 4,4% até o dia 14 de julho. Aqui, se a gente fosse aplicar, então, os dados que eu mencionei anteriormente da EpiCovid-19 ao município de Joinville, a gente chegaria na seguinte alteração. Aplicando-se, então, a relação de 1 para 2, né? Caso cada pessoa testada, a gente tivesse outras 2 pessoas testadas confirmadas, desculpa, a gente tivesse outras 2 pessoas não testadas, mas positivas, nós não teríamos 4.146 casos, e sim 12.438 casos. Esse resultado alteraria nossa taxa de letalidade para 0,51%. Por outro lado, se aplicássemos o resultado do estudo que considerou várias cidades do país, né, eles verificaram que 3,8% da população já tinha anticorpos, então Joinville não teria 4.146 casos, mas sim 22.420 casos. Aqui eu chamo a atenção, eu ressalto aos senhores que esse estudo considerou várias cidades do norte e do nordeste, né, cidades que já tiveram uma prevalência maior. Então, muito provavelmente, essas cidades contribuíram para aumentar esse valor aqui, né? Então, acredito que a melhor comparação seria com o estudo que analisou apenas o estado do Rio Grande do Sul. Joinville apresentou até o momento, até o dia 14 de julho, 64 óbitos, né, como número absoluto. E aí eu ressalto para os senhores que, considerando que ainda é um número pequeno, e eu não estou desconsiderando esse número triste de óbitos, né? Mas quando o número ele não é muito elevado, epidemiologicamente, o ideal é que se trabalhe com o próprio número absoluto, ou seja, Joinville possui até o momento 68 óbitos, e não trabalhar com nenhuma taxa ou coeficiente que representa um percentual, porque qualquer aumento no número de óbitos já modifica demais o resultado e a margem de erro ela passa a ser muito grande. Então, sempre que os números são elevados, a gente trabalha com o número absoluto. É por isso que a gente não vê nos estudos ainda comparações de taxa de mortalidade ou de taxa de letalidade entre os municípios, por exemplo, e apenas entre os estados. Vou falar um pouco agora sobre os leitos de Joinville, né? Como eu já falei, Joinville, então, está adscrita à região Nordeste. Inclusive, isso está bem exposto no plano diretor de regionalização. A região Nordeste é composta por 13 municípios. Dentre esses 13 municípios, apenas Joinville e Jaraguá possuem leitos de UTI adulto ativos, né? Isso faz parte da própria diretriz do Sistema Único de Saúde, que organiza os serviços dessa maneira, né? A região Nordeste, ela é composta por 1.023.135 habitantes. E quando a gente acessa o relatório do Estado, a gente observa que o Estado informa que, somando a região Nordeste e Planalto Norte,
a gente teria 211 leitos UTI ativo adulto ativos. Tá? Quando a gente separa só a região Nordeste, que é a região da qual fazem parte Joinville e Jaraguá, a gente vê que, de acordo com esse relatório, Joinville possui na rede pública 107 leitos e Jaraguá 35. É que eu estou falando só de leitos UTI adultos. Eu excluí da pesquisa as UTIs neonatal e infantil. O que é importante já destacar fazendo a primeira ressalva? Existe uma divergência muito grande entre os dados informados pelo Estado e os dados informados pelo município. Um deles trabalha apenas com os leitos do sistema público, como é o caso dos estados, e Joinville, nos seus informativos, a Secretaria de Saúde tem informado conjuntamente os leitos públicos com os leitos privados. Então, aqui a gente chega na primeira divergência de informação. E, da mesma forma, esse relatório aqui, ele trata dos leitos totais, né? E o relatório que Joinville tem divulgado é apenas para os leitos exclusivos Covid-19. Isso não impossibilita o nosso acompanhamento, né? Eu faço só aqui essa ressalva, mencionando que os dados eles são divergentes entre estado e município. Esse gráfico, então, demonstra a taxa de ocupação de leitos UTI adulto exclusivos para tratamento da Covid disponíveis em Joinville, né, desde o dia 50 após o primeiro caso confirmado. A linha preta representa o número total de leitos oferecidos. Aqui a fonte, então, que foi utilizada foram os relatórios da Secretaria de Saúde, né? O que a gente pode verificar? A figura azul representa o número de internações apenas dos casos confirmados, e a figura cinza representa aqueles casos que estavam aguardando resultado ou que já haviam sido descartados. Obviamente, o total delas representa a taxa total de ocupação. A gente pode ver, então, aqui, esse gráfico termina no dia 14 de julho, né? Que nessa data, a taxa de ocupação ela foi quase total, chegando a, se não falha a memória, 89%. Durante esse período aqui, a Secretaria iniciou com 69 leitos. Deixa eu só verificar, se eu não me engano é isso. 69 e no dia 14, 69 e no dia 14 do 7 eram 97 leitos. Então é possível a gente verificar que a taxa ela quase chegou a 100%. E aqui eu faço mais uma ressalva, inclusive isso faz parte da recomendação da comissão, para que a Secretaria informe a taxa de ocupação separada dos leitos públicos e dos leitos privados, porque analisando assim a gente tem a impressão que 79%, embora seja alto, que ainda existe um espaço até chegar no 100%, mas na verdade a ocupação nos leitos públicos, como soubemos depois, né, informados pela mídia, ela já está bem mais perto de 100%. Então, para que fique melhor para fazer esse monitoramento, o ideal seria essa divulgação dos leitos públicos separados dos leitos privados. Inclusive, o Estado ele avalia a taxa de ocupação apenas dos leitos privados. Então, falando um pouquinho de testes, né? Foi informada essa comissão no dia 27 de abril que a pretensão seria aplicar 60 mil testes na população. No dia 14 do 7 foram aplicados até então 26.102 testes, o que equivaleria, como eu já mencionei, a 4,4% da população. Considerando essa amostra de testagem, então, nós teríamos 15,8% dos testados confirmados para a Covid ou 0,7% da população. Falando então rapidamente do uso da cloroquina, né? A Kelly já explicou um pouquinho anteriormente, aí eu só vou fazer um breve histórico. O Ministério da Saúde tem atualmente 3 publicações sobre o uso e fluxo da cloroquina e da hidroxicloroquina. A primeira publicação de 27 de março recomendava apenas para casos graves e hospitalares. E a publicação de 20 de junho já passou a fazer a recomendação para os primeiros sintomas, né, que seriam então os casos leves ou casos precoces. Por outro lado, a Diretoria de Assistência Farmacêutica do Estado de Santa Catarina emitiu uma nota técnica nota técnica 14/2020, recomendando no início o uso apenas para casos graves e hospitalares. E posteriormente publicou a nota técnica 29/2020. Primeiramente, essa nota técnica, ela trazia uma noção muito parecida com a primeira nota técnica, recomendando apenas para casos graves
apenas para casos hospitalares e para uso na UTI, e nós verificamos que Joinville, o Hospital Municipal São José, estava habilitado a receber essa medicação. No entanto, essa nota técnica ela foi retificada e atualmente ela está recomendando também o uso da medicação para casos leves com primeiros sintomas, né? Aqui usei os termos bem que as notas técnicas mencionam. Então, eu só gostaria de ressaltar que a própria recomendação do Ministério da Saúde informa que, apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de possuírem atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos controlados, cegos e randomizados que comprovem o benefício inequívoco dessas medicações para o tratamento da COVID. Assim, fica a critério médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Todas essas recomendações que eu citei, elas consideram, então, o critério do profissional médico para fazer a utilização da medicação, sendo sempre necessário o consentimento do paciente, né? E aqui eu ressalto, então, o secretário informou essa comissão que seria publicada brevemente uma portaria regulando o uso e o fluxo da cloroquina no município de Joinville, mas até a quarta-feira, pelo que eu verifiquei, a portaria não foi publicada ainda. Talvez a Kelly possa, no final, nos esclarecer. O secretário falou que seria mais que um protocolo, que seria uma portaria, então talvez seria importante deixar bem claro o que o município decidiu com relação a isso, né? Só para a gente deixar registrado. Aquisições e contratações. A gente consegue verificar no portal de transparência todas as dispensas e licitações que foram homologadas, todos os gastos empenhados, liquidados e pagos pelo município, né? É importante mencionar que a Lei 19.979, se não me falha a memória, que é a lei do coronavírus, né? Permitiu, então, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao controle e combate do coronavírus, né? Então, até o dia, se eu não me engano, 14 ou 15 de julho, eu verifiquei no portal de transparência que Joinville empenhou 14 milhões e 76 mil reais e pagou despesa de 6 milhões 314 mil 485 reais e 10 centavos. Então, por meio desses empenhos, existem vários itens, então, que serão adquiridos caso Joinville faça liquidação e pagamento. Trata-se de 100 mil máscaras com filtro, 920 mil máscaras cirúrgicas, 500 mil máscaras não profissionais, 500 mil máscaras não profissionais, 2.100 frascos de álcool gel, 184 mil aventais, 4,28 milhões de luvas, 36 mil testes rápidos, 6 mil testes diagnósticos e 40 ventiladores pulmonares para locação. Falando mais especificamente dos testes, né? Quando a gente avalia as dispensas de licitação, a gente consegue verificar que Joinville homologou a dispensa de licitação para fazer a aquisição de 54 mil testes rápidos. No entanto, quando a gente vai lá nos empenhos, a gente verifica que foram empenhados apenas 36 mil desses testes. E desses já foram pagos, liquidados e pagos 18 mil testes rápidos, né? Então, o valor médio pela compra foi de 95, alguns foram comprados a R$ 95 e outros a R$ 98 a unidade. Com relação a testes e serviços diagnósticos, até então foram apenas empenhados 6 mil testes diagnósticos, né? Foram 2 empenhos, um para 5 mil e um para 1.000, se não me falha a memória, por um valor médio de R$ 200 a unidade. É importante a gente mencionar, então, que só a partir de 15 de junho é que o município começou a ampliar, então, a testagem na população. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, e talvez a Kelly possa nos ajudar a esclarecer no final, para essa despesa aqui, referente à locação de ventiladores pulmonares para pacientes adultos para atendimento à Covid-19, né? Foram 2 empenhos e um deles já foi anulado, a gente pode verificar isso no portal. No entanto, o outro ainda não foi anulado, ele consta lá apenas como empenhado, né? A dúvida o objeto ele fala de 40 ventiladores pulmonares para atendimento à pandemia por um período de 6 meses. Só que quando a gente analisa a quantidade, a gente vê 120. Então, Kelly, talvez você possa esclarecer para a comissão se tratam-se de
20 unidades para 6 meses ou 40 unidades para 3 meses. E eu acho que é importante esclarecer também por que Joinville optou por fazer a locação desses equipamentos, né? Considerando que eles vão custar, caso sejam liquidados e pagos, R$15 mil por mês, cada um deles aos cofres públicos. Recursos recebidos. Também informação retirada do portal da transparência, né? Considerando todas essas receitas extraordinárias, a gente chega no montante de 59 milhões, mas o que nos chama a atenção é que todas essas transferências, elas vieram da União, pelo menos no portal da transparência, a gente não observa nenhum recurso oriundo do Estado, e talvez seja importante também a Kelly confirmar essa informação. O que nós sabemos é que o Estado não contribuiu com recursos, apenas enviou ao município alguns testes e alguns respiradores, logicamente que muito importantes também, mas eu acho que seria importante fazer esse esclarecimento, porque inclusive a gente sugeriu como recomendação para a comissão depois o encaminhamento de algumas diligências para o Estado e para a Assembleia Legislativa. Mas seria isso, então, algumas referências bibliográficas, né? E aqui eu deixo, então, uma frase de reflexão. Epidemiologistas precisam ter as mãos sujas, mas uma mente aberta, considerando o cenário atual, que tudo se modifica. As doenças, elas têm comportamentos diferentes, né? E o epidemiologista é um profissional extremamente importante nessa situação, para o controle e descoberta, e, enfim, dessa pandemia, dessa epidemia, desse agente microbiológico, né? E assim eu estendo, então, o meu agradecimento a todos os profissionais da saúde que têm estado nessa linha de frente de combate ao coronavírus. Então, seria isso, eu devolvo a palavra ao relator, vereador Fábio, e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Senhor presidente, eu estou aqui com as minhas considerações finais, mas peço permissão, até porque a Patrícia fez algumas observações à Kelly, então eu peço a permissão ao senhor para passar a palavra à Kelly e depois eu faço as minhas considerações, por gentileza? Pode ser, presidente? Então, com a palavra, com a permissão do presidente Mauricinho, solicito a Kelly que faça as respostas das perguntas feitas pela Patrícia, por gentileza. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Patrícia, né? Eu achei excelente aí o levantamento todo que ela fez, buscando fontes de dados, pelo que eu percebi ali, bastante confiáveis, né? Organização Mundial da Saúde e outros órgãos, buscando informações até do Estado, mas como ela mesma comentou, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação dos dados, né? Então, a gente, desde o princípio dessa pandemia, o que nós temos nos esforçado, né, para quem sabe, para quem conhece, nós temos uma sala de situação aqui em Joinville, onde nós trabalhamos em cima de evidências, né? Então, nós temos nos esforçado para trabalhar os dados para a gente tomar as nossas decisões baseadas em informações, né? O que é muito complicado numa pandemia como essa, porque as informações, elas mudam, né? A prevalência muda muito de um país para outro, a incidência muda muito de um país para outro. Então, a gente usa como referência, né, os espelhos aí globais que a gente tem, mas a gente tem que trabalhar localmente a decisão e a caneta aqui de Joinville, né? Então, é aqui que a gente tem que tomar a decisão para que essas coisas aconteçam. Então, quando alguns dados, por exemplo, com relação à matriz do Estado, que considera a nossa situação gravíssima, por exemplo, na região Nordeste, é porque o Estado utiliza 6 indicadores que, na nossa concepção, a gente acompanha, monitora também, mas por ele considerar só leitos públicos, ele não está olhando uma parcela importante da população que tem plano de saúde e utiliza os leitos privados, né? E os leitos privados, eles são importantes para compreender a rede, sim. Se a gente calcula a prevalência sobre o total da população e pelo menos 30% da nossa população tem plano de saúde, até no momento em que eu posso precisar contratar e utilizar esses leitos privados, eu preciso sim monitorar e enxergar a nossa rede como um todo.
Por isso, Joinville adotou e desenvolveu, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Universidade, junto inclusive com o Estado de Santa Catarina, nós desenvolvemos a matriz GUTAI, que é a matriz adotada em Joinville, né, para acompanhamento e monitoramento. Inclusive, o Ministério Público também participou desse desenvolvimento e aprovou a utilização dessa matriz para Joinville, aonde nesse momento nós não estamos em estado gravíssimo, mas sim estamos em estado de alerta, né? O que é importante ressaltar também é que nós somos um município polo, né? Nós temos um pico alto de relevância quando a gente olha a nossa cidade regionalmente. Por quê? Primeiro, porque tem muita gente que entra e sai da nossa cidade para trabalhar e estudar todo dia, né? E segundo, porque a gente concentra a maior quantidade de leitos de UTI aqui na região. Então, nós temos sim que olhar, né, não só a nossa cidade, como toda a nossa região, e olhar essa situação de alerta também, porque em algum momento esses leitos podem ser requisitados. Então, sim, a gente tem, estamos em situação de alerta, né? Também com relação à questão da incidência, né, o quanto nós temos crescido, que a Patrícia falou muito bem, né, que nós precisamos apresentar uma movimentação lateral para a gente começar a ter um momento aí de tranquilidade na nossa cidade. Diferente da EpiCovid, que foi uma pesquisa epidemiológica que foi feita com uma representatividade muito baixa, né, de quantidade de pessoas, o quantitativo foi muito baixo. Para vocês terem uma ideia, foram 250 pessoas testadas a cada 2, 3 semanas, né, e é o mesmo quantitativo. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde nós temos uma população muito menor do que lá. E acabou que esses números divergem demais da pesquisa que nós estamos promovendo aqui em Joinville, que a qualquer momento a gente vai dividir com vocês, né? Então, também esses dados também têm que ser olhados com certa parcimônia. A gente não pode adotar eles assim, como certeiros, né? Ainda não dá para dizer. Mas, enfim, né? Em resumo, a nossa situação epidemiológica neste momento, pelos dados que a Secretaria da Saúde monitora, fazendo um resumo, nós estamos sentindo, né, que nós estamos num platô alto, né, onde nós começamos a ver uma movimentação lateral na quantidade de casos positivos, porém é um platô alto que exige sim um nível de alerta, e nós estamos aí a todo momento, né, o secretário de saúde está a todo momento abrindo os gatilhos, né, e provendo aí a abertura de novos leitos para que toda a população, no momento que for necessário, seja atendida, né? Tanto que a própria Patrícia comentou, nós temos aí proporcionalmente a nossa população, proporcionalmente a quantidade de casos positivos, a nossa mortalidade, a nossa letalidade não está pior, né, do que os outros estados aí de Santa Catarina. Então, com relação à situação epidemiológica, eu queria deixar isso claro, né? Que existe aí essa interpretação diferenciada e que a Secretaria da Saúde está à disposição para dividir e compartilhar esses dados aí com quem precisar, né? Sempre com bastante transparência. A Patrícia também fez alguma relação com relação à testagem, né? Que a gente não cumpriu ali os 60 mil testes. Lembrando que uma parte desses testes, sim, Joinville aguardou o envio pelo Estado, que não veio na proporção que nós desejávamos e necessitávamos, né? Então, Joinville abriu, né, uma licitação que ocorreu, o pregão saiu agora no dia 14/7. Então, a gente precisa seguir alguns trâmites legais, né? Não é porque estamos em pandemia que a gente pode sair comprando do dia para a noite qualquer coisa. Então, a gente realmente teve que cumprir ali o prazo legal de divulgar o pregão, e ele aconteceu agora dia 14/7. Então, na segunda-feira, a gente já começa a receber esses testes. E é importante ressaltar que os números positivos de Joinville, assim como Criciúma e Florianópolis, eles são maiores justamente porque são as cidades que mais testaram, né? Então, nós estamos sim monitorando a nossa população, nós estamos sim fazendo um acompanhamento de perto, né? E sabendo a nossa situação epidemiológica, que é o mais importante. A cloroquina, né, foi a outra questão da Patrícia também, por que nós não utilizamos antes? Porque justamente nós estávamos aí aguardando, né, a remessa do Ministério da Saúde também desses medicamentos, que também já chegaram, e conforme o vereador D'Alonso falou, né, no início, é muito importante e já está sendo distribuído na rede,
para os médicos que quiserem prescrever e os pacientes que concordarem em tomar essa medicação. E com relação ao empenho dos ventiladores, o que é importante que fique claro, né? Empenho é uma reserva, né? Não é um comprometimento, não é um gasto, não, efetivamente. E assim como outras necessidades também, a gente precisa ter isso previsto, a gente precisa ter isso legalmente contratado para uma eventual necessidade. Né? O fato de nós termos esse empenho de um aluguel de ventiladores garante que, se for necessário, nós temos um recurso rápido que já está empenhado e esse recurso está reservado caso ele seja necessário. Esperamos que não seja, né? Estamos trabalhando para que isso não seja necessário, mas é uma garantia para a população. Mas por que aluguel e não compra? Porque um leito de UTI é um custo fixo altíssimo, né? Não é só você comprar o ventilador, você tem que contratar toda a mão de obra, você tem que ter todo o espaço reservado e tudo mais. Então, nós temos também que zelar pelo dinheiro público, né? Porque a gente não pode simplesmente sair abrindo um monte de leitos, abrir um hospital de campanha que depois vira um hospital fantasma sem paciente. Então, a gente vai abrindo os gatilhos dos leitos conforme a nossa necessidade epidemiológica, conforme vão surgindo aí a necessidade de atendimento da população. Então, é isso que eu queria que ficasse claro, né? Que o empenho, ele é só, nesse momento, ele é uma reserva e uma garantia, sim, que nós temos esse recurso caso ele seja necessário. Ok? Então, se ficou mais alguma dúvida, eu fico aí à disposição. Obrigada. Só Kelly, uma pergunta, senhor presidente, novamente com a sua permissão, a questão da portaria do uso de cloroquina, ela foi publicada? Sim, o protocolo saiu nessa semana. Eu posso enviar depois para vocês o protocolo completo. Ok. Então, senhor presidente, diante da explanação feita, eu neste momento, caminho para as minhas recomendações finais, diante da excepcional situação, especialmente tendo em vista todas as informações apontadas nesse relatório que encaminhei aos senhores vereadores, sugerimos as seguintes medidas a serem adotadas pelo município a fim de colaborar, de alguma forma, com o enfrentamento do Covid-19. 1. Que a Secretaria de Saúde estabeleça barreiras sanitárias nas principais entradas do município, bem como intensifique o controle nos terminais rodoviários e aéreos, adotando medidas de controle rigorosos com a medição de temperatura corporal. Aqui quero fazer uma menção e um agradecimento ao doutor Junqueira, neto do saudoso Plácido Gomes de Oliveira, que colaborou, nos ajudou e nos orientou com relação a essa sugestão. 2, que a Secretaria de Saúde amplie progressivamente o número de testes aplicados em pessoas assintomáticas. 3, que a Secretaria de Saúde e o Hospital Municipal São José amplie imediatamente a capacidade de leitos UTI adulto exclusivo para a Covid-19, considerando a hipótese de credenciamento de leitos na área privada do município. 4, que a Secretaria de Saúde divulgue em seu relatório diário a taxa de ocupação de UTI em leitos públicos e privados separadamente. Que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Governo, avalie rotineiramente a manutenção do funcionamento de atividades não essenciais, que acarretem em incremento do risco sanitário à população. Que o governo do estado de Santa Catarina auxilie urgentemente o município de Joinville com a abertura de novos leitos. Vou repetir. Que o governo de Santa Catarina auxilie urgentemente o município de Joinville com a abertura de novos leitos, inclusive com credenciamento de leitos na área privada, e auxilie financeiramente ao Hospital São José. E, por último,
que o plenário da Câmara de Vereadores aprove o envio de uma moção de apelo a ser enviada juntamente com este relatório ao governo de Santa Catarina, à LESC, também a presidência da Câmara de Vereadores, para dar conhecimento a todos os senhores vereadores, ao prefeito municipal, ao secretário municipal de saúde, ao governo de Santa Catarina, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, feitas as minhas considerações, novamente quero agradecer o empenho de todos os senhores vereadores. Quero também aqui fazer, a título de informação, que, como falei no início, essa comissão, por uma questão regimental, ela é obrigada a ser findada no dia de hoje. Mas pode-se, vereador Roque, Vossa Excelência que foi o proponente, nada impede que possa ser solicitado novamente uma comissão especial, o regimento nos faculta, nos permite isso, uma nova comissão especial para dar continuidade a essas informações, face aí a questão da pandemia, ainda estar sendo muito, poderíamos dizer assim, ainda vem acontecendo, estamos no auge, no pico dessa situação, principalmente aqui em Joinville, então pode ser novamente solicitada uma nova comissão especial, mas essa, por uma questão regimental, ela precisa ser findada. Senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência para facultar a palavra aos senhores vereadores e depois solicito a Vossa Excelência que leve à apreciação o nosso relatório para a possível aprovação. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado, Patrícia. Ok. Nos ajudaram. Ok, relator Fábio, parabéns. Já vou passar a palavra para cada vereador. Patrícia, parabéns. Parabéns ao teu grande relatório, o relatório do nosso relator Fábio D'Alonso, parabéns. Parabéns, Kelly, também, lá pela secretaria, manda da nossa comissão especial a todo o secretário Jean, todo, através de você, a toda a equipe de vocês. Parabéns. Creio que foi excelente a participação de cada vereador da nossa comissão e a participação da secretaria, do Perini, da Patrícia. Parabéns a todos. Eu abro a palavra, vereador Roque, vereador Jaime e depois vereador Facchini. Vereador Roque, com a palavra. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia às pessoas que nos assistem, aos vereadores, aos técnicos, a Kelly. Em teu nome, Kelly, quero cumprimentar todos, sem exceção, da Secretaria de Saúde e todos os profissionais da saúde que estão na secretaria ou não e que estão fazendo um grande trabalho em relação a essa pandemia aqui na cidade de Joinville. Nós sabemos, e o relatório aponta, que o estado de Santa Catarina, pelos dados que a gente viu ali, o estado de Santa Catarina está passando por um momento bem crítico agora, Mas, focando na cidade de Joinville, quero cumprimentar o relator Fábio D'Alonso pelo excelente relatório, e também a Patrícia pela brilhante explanação, a Kelly pelas respostas e pela sua fala também, e dizer, presidente, que eu fico muito satisfeito pelo trabalho que nós fizemos nesses 60 dias de acompanhamento, de supervisão, de cobrança, de vigilância, E dizer que Joinville precisa, Eu acho que o vereador D'Alonso, com a nossa anuência aqui, coloca 6 recomendações importantes. Eu acho que nós temos que permanecer vigilante, presidente, no acompanhamento, sim, mas as recomendações aqui, tem o meu aval também, vereador D'Alonso. E precisamos, sim, estar muito atentos a essa pandemia e a esse momento que Joinville está passando. Mas eu fico aqui observando o trabalho da Secretaria de Saúde e percebo que a Secretaria de Saúde está fazendo uma coordenação, está procurando, dando o máximo de si nessa caminhada.
Precisamos, sim, ter um apoio maior do governo do Estado. Isso a gente percebe ao longo desse trabalho aqui na comissão do Covid e também na nossa atuação na Câmara de Vereadores, que precisamos mais ter um trabalho coordenado, né, e articulado entre município, Estado e governo federal. Nós precisamos ter esse alinhamento de ações, né, até para que a gente não possa estar cada um olhando num tempo diferente, não é isso? Nós precisamos focar no que está acontecendo aqui no nosso município, mas o Estado também precisa olhar. Nós temos uma região aqui que tem mais de 1 milhão de habitantes, não é isso? Nós temos uma região que precisa ter um olhar também do governo federal. Então, precisamos sim, e vejo o esforço do Executivo Municipal, através do nosso prefeito e da Secretaria de Saúde, em buscar esse apoio e esse empenho do Estado e do governo federal. Então, eu quero, mais uma vez, primeiro, agradecer, né, ao trabalho de todos, o vereador Jaime, né, o vereador Facchini, o vereador Mauricinho, o vereador D'Alonso, trazendo, como o D'Alonso colocou, dados e contribuições importantíssimas para enriquecer o relatório, vereador D'Alonso. E esse relatório que ele sirva de um encaminhamento importante para o momento atual e para os próximos passos aqui no nosso município. E nos colocar à disposição, né, como o vereador D'Alonso colocou, acho que esse é o nosso papel na Câmara de Vereadores, através da Comissão de Saúde, vereador Mauricinho, na qual você é o presidente, para a gente continuar acompanhando essas recomendações que aqui estão e acompanhando através da Comissão de Saúde. Essa é a minha orientação, eu coloco como uma sugestão, vereador Mauricinho, de nós encaminharmos esse relatório, e você já o tem, que é o presidente da Comissão de Saúde, para que nós, juntos, possamos aí dar continuidade nesse trabalho através da Comissão de Saúde. Mas, mais uma vez, agradecer o trabalho e dizer que fico muito orgulhoso e muito honrado de poder lá, há 60 dias atrás, 70 dias, propor, né, que essa comissão fosse constituída e que toda a Câmara de Vereadores nos apoiou muito, né, e dizer que o governo do município, enfim, teve e deu todo o suporte para que nós pudéssemos chegar agora e poder fazer esse relatório e trazer essas recomendações importantes. Era isso, quero agradecer de coração a todos, aos técnicos, quando nós nos procuramos, não só aqui na Câmara de Vereadores, mas os técnicos lá da Secretaria de Saúde, o secretário Jean, sempre de portas abertas, né? Tivemos aí lá na ponta, verificando o dia a dia, como é que as coisas acontecem, né? O atendimento à comunidade, que é ali que as coisas têm que funcionar e funcionar com uma certa harmonia. Tivemos lá em frente à Fundição Tupi também, no centro de triagem, enfim, tivemos um acompanhamento que vai, e tenho certeza que cada um de nós aqui fez isso, cada um de nós vereadores, com as nossas assessorias, acompanhamos lá no dia a dia, Kelly, e podemos aí verificar em loco o que está sendo feito aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, assino embaixo o nosso relatório e dizer que estamos aqui à disposição e obrigado por estarmos juntos nessa caminhada. Sabemos que a população de Joinville, o cidadão joinvilense, precisa desse apoio e, nesse momento, que cada um de nós tenhamos os cuidados, façamos os cuidados necessários para poder superar esse momento de tanta dificuldade que o nosso estado está passando, o nosso país está passando. Então, a minha orientação é essa, estamos juntos nessa caminhada, muito obrigado e devolvo a palavra ao presidente. Ô, vereador Roque, parabéns, né, proponente dessa comissão, parabéns, vereador Roque, pelo seu trabalho. Passamos agora a palavra para o vereador Jaime Evaristo. Bom dia, senhor presidente, vereador Mauricinho Soares, meus cumprimentos especial ao relator vereador Fábio D'Alonso, ao vereador Roque, secretário dessa importante comissão, meus cumprimentos também ao vereador Rodrigo Facchini, meus cumprimentos e saúdo de maneira muito especial a Patrícia, pela sua explanação, esse levantamento, tudo que ela passou para nós. Parabéns, Patrícia.
uma servidora por excelência. A gente tem um respeito muito grande pela Patrícia e sabemos da competência e da qualidade dessa profissional. Parabéns, Patrícia, ao nobre Perini, que contribuiu muito e contribui muito em prol dessa importante comissão. A Kelly, estendo meus cumprimentos, Kelly, a você e também ao secretário Jean e todo o corpo técnico da saúde, todos os servidores, todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia ao combate ao coronavírus. Essa comissão foi muito importante. Os vereadores não podem se ausentar desse grande compromisso que temos, que é essa pandemia mundial. Foi importante e continua sendo importante. Eu quero destacar aqui os questionamentos que nós fizemos. Foram muitos questionamentos. Porque até então, presidente, a própria comunidade cobra de nós. Ela é dificilmente cobrar da secretaria, ou ela vai cobrar dos representantes que são os vereadores. E fizemos muitos questionamentos. E eu fiquei surpreso aqui que o Estado não enviou nada, não contribuiu com nada. Isso nos surpreende, que é só a União. Temos um governador que teve um peso político em Joinville, se nós olharmos essa questão, e não reconhecer a nossa cidade. A maior cidade do estado de Santa Catarina que contribui. Precisamos de equipamentos, precisamos de recursos, e o Estado está sendo ausente nisso, relator. Então, isso nos deixa triste, porque somos o maior município do estado de Santa Catarina, contribuímos muito com nossos impostos para o Estado, União, e não estamos tendo esse retorno, secretário Roque. Então, isso nos preocupa muito e nos preocupa. E a questão que entramos agora, presidente, vereador Rodrigo Facchini, no inverno, né? E agora os aumentos da procura das pessoas à saúde começam a aumentar. Então, é algo preocupante. Então, gostaria de, nesse momento, dizer que foi importante essa comissão e sugiro também que não podemos parar, temos que continuar acompanhando. A pandemia não parou, a Câmara não pode ficar ausente. Se a Comissão de Saúde vai dar continuidade, mas se não, teríamos que instalar novamente uma comissão para acompanhar, porque se não tiver os vereadores acompanhando, fica difícil para a gente poder levar esses assuntos à comunidade. E só para... Tem muitas decisões ainda que nós, vereadores, temos que acompanhar, recursos que virão da União, do Estado ou do próprio município. Então, a comissão, vereador Roque, é importante para dar andamento e até importante para nós, vereador Fábio D'Alonso, vereador Mauricinho, porque a Comissão da Saúde tem uma especificidade, é diferente do que a Comissão de Combate ao Coronavírus. E eu vou dizer agora, porque eu recebi 3 ligações aqui, as pessoas tristes que terminou hoje, e não vai ter mais o acompanhamento da Câmara. Então, vereadores, é bom continuar, é bom estar lá, porque o problema está aí, a Câmara tem que estar mais próximo. Agora, se nós deixarmos a Comissão de Saúde tratar disso, fica difícil, a comunidade já conhece e já está acompanhando, quero dizer, a Comissão de Combate ao Coronavírus, a rede social, a mídia, a comunidade, secretário Roque, já está acompanhando e sabe que a Câmara, a maior Câmara do Estado de Santa Catarina, tem uma comissão de combate ao coronavírus tratando desse assunto específico. Não é outro assunto que está misturado. Mas se nós interromper e não dar continuidade, daqui mais um mês, dos 60 dias, parar, a Câmara ficou ausente. Especificamente, eu estou dizendo, tá, vereador Mauricinho, meu presidente, né? A Comissão de Saúde tem o seu papel, o seu trabalho. Mas hoje, a importância de dar continuidade
para que a gente possa passar para a comunidade o trabalho transparente, o trabalho que vem evoluindo, o trabalho importante que a saúde faz em Joinville ao combate, e nós, vereadores, que representamos o povo, que passamos essas informações, que o povo cobra de nós. Muitas vezes, eu até citei aquela questão, Kelly, sobre a questão do teste rápido, mas foi algo que eu fui questionado. Nada contra, né? Nada sou contra, mas fui questionado naquela questão. E outros questionamentos. Mas esse vereador sempre tem procurado reconhecer e o respeito que eu tenho. Sabemos que temos um executivo que leva muito a sério a questão da saúde. Sabemos que temos a Secretaria da Saúde que está envolvida no dia a dia, e eu digo, meus parabéns a essas pessoas, esses profissionais que se destacam. Não queria destaque na questão de uma pandemia. Quem que é isso? Jamais. Mas estão ali dando a cara para bater, alvo do vírus, vereador Roque, estão ali, alvo do vírus, mas não desistiram, estão ali firme combatendo. Só que precisamos dar condições. Se o próprio executivo tem dificuldade, nós sabemos, porque tem as obras do dia a dia, mas a União tem que continuar dando recursos aos deputados, trazendo as emendas, e o nosso Estado também contribuindo. O momento é que todos dêem a sua contribuição, União, Estado e município. Então, quero, mais uma vez, encerrar, parabenizar e dizer que foi muito importante participar dessa comissão, dizer o trabalho forte do relator, que traz um relatório, um parecer, o vereador Fábio D'Alonso trabalhou muito em cima disso, transparente. A comunidade, vereador Fábio D'Alonso, vai aceitar esse relatório, os questionamentos e o que precisa ainda de informações. Nós sabemos que algumas perguntas o senhor fez para melhorar. Nós queremos o melhor, que a comunidade possa receber o tratamento necessário. Não queremos nada além disso. É isso que nós queremos. Então, sou favorável ao relatório, vereador Fábio D'Alonso, pela sua grande contribuição nessa comissão e para a sociedade geral. Parabéns, vereador Mauricinho Soares, presidente, pela sua condição ao trabalho, pela sua equipe, tudo que o senhor fez. Meus parabéns por ser, nesse momento difícil, a gente sabe, do momento que a gente é caloroso, muitas vezes as cobranças, mas Vossa Excelência está de parabéns, que conseguiu administrar essa comissão 60 dias e é um competente representante do povo, responsável pelo povo e responsável pela saúde de nossa Joinville. Até então, Vossa Excelência é o presidente da Comissão da Saúde. Meus parabéns. Parabéns ao secretário Roque, que fez os grandes questionamentos, contribuiu muito nessa comissão. Talvez eu fui o menos que contribuí, mas eu acho que todos nós contribuímos. Ao vereador Rodrigo Facchini, seus posicionamentos, importante nessa comissão, contribuiu muito, a sociedade está vendo isso, Rodrigo, pela contribuição de cada um dos senhores vereadores. Meus parabéns, fico feliz e continuamos em frente, lutando junto contra essa pandemia. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Jaime. Obrigado, vereador Jaime. Passamos agora para o vereador Facchini. Vereador Facchini, com a palavra. Legal. Bem, quero antes de mais nada saudar os colegas vereadores, ao corpo técnico da casa, conosco Perini e Patrícia, contribuiu muito para o relatório final e para todo o processo do trabalho desta comissão. Saudar a servidora Kelly, gerente da Secretaria da Saúde, que nesta reunião representa também o secretário e todo o Executivo Municipal. E eu penso que aqui já foi verbalizado, já foi expresso por todos os vereadores a satisfação conjunta, né, nossa em termos participado, né, nessa tentativa de verdadeiramente contribuir com a nossa cidade no que se refere ao combate ao Covid-19. Nós sabemos da dificuldade, das inseguranças, das incertezas, né, que estamos vivendo em relação a essa pandemia, em relação a essa doença, que a cada dia ela se aproxima de nós, né, aqui que vivemos em Joinville. Isso, obviamente, que nos traz muitas inseguranças.
Mas eu também preciso aqui fazer uma referência do esforço conjunto, né, do vereador Fábio, do vereador Mauricinho Soares, do vereador Jaime, do vereador Roque, que foi o proponente desta comissão, dos servidores da casa, daqueles vereadores que não participaram nominalmente desta comissão, mas que de uma forma ou de outra contribuíram também para esta ampla discussão e para a elaboração do relatório final. Eu mesmo aqui nesta comissão, vocês sabem, Joinville sabe, eu sou o único, né, deste grupo chamado Vereadores Independentes, que não temos um voto firmado com a base governista, e também me coloquei nesta condição de representar o vereador Ninfo, o vereador Maurício Peixe, o vereador Odir Nunes, a vereadora Iracema do Retalho. Né? De certa forma, eu representei um pouco esses vereadores e, nesse momento, eu quero também aqui falar em nome de todas as famílias que foram atingidas pelo Covid, das famílias que hoje choram a perda aí de 70 pessoas em nossa cidade, das famílias enlutadas. E nós precisamos fazer aqui algumas referências. Primeiro, dizer que eu me sinto satisfeito com o relatório final, Patrícia, Fábio D'Alonso, né, que trabalharam intensamente para a elaboração desse relatório, mas nós precisamos ainda pontuar algumas coisas. Primeiro, de uma semana para cá, nós tivemos um aumento assim violento em relação aos números positivados. Na última quinta-feira, no dia 9 de junho, nós tínhamos 4.439 pessoas positivadas na cidade. Na quinta-feira ontem, dia 16, esse número aumentou para 4.413, quase 1.000 pessoas a mais positivadas. E se nós fizermos o paralelo com o número de mortes, nós vamos perceber que de 51, hoje nós estamos em 70 mortes, né? Então foram 19 pessoas a mais só na última semana. Se nós formos comparar esses números de letalidade aqui em Joinville, só deste mês, né, só deste mês, nós percebemos que atinge mais de 40% do número total de letalidades em nossa cidade. O que eu quero dizer com isso? Que ainda há muito a ser feito, né? Que ainda nós encerramos aqui o nosso trabalho enquanto comissão, mas a nossa responsabilidade enquanto agentes políticos, enquanto vereadores, ela vai muito além desta comissão, desse relatório final, e que a gente possa ter muita firmeza, né, naquilo que a cidade espera de nós. Eu venho aqui reafirmar que a testagem começou muito tarde. Eu falava isso desde o início, que nós precisávamos aplicar os testes, e começou muito tarde, né? Hoje, nós atingimos um número de acho que 30 mil pessoas testadas na cidade, né? 27.464 pessoas foram testadas. Mas eu lembro que, inclusive, a Patrícia citou isso na sua apresentação, o secretário Jean, quando esteve aqui na primeira reunião, falava em 60 mil pessoas que seriam testadas em 90 dias. Eu, inclusive, falava que 10% da população era muito pouco, né? Então, nós não chegamos hoje nem a 5% da população joinvilense testada. E nós já estamos aí com 4 meses, né? Nós estamos aí com 120 dias do início da pandemia, desde a primeira pessoa que foi contaminada aqui em nossa cidade até agora, já chegaram aí a mais de 120 dias e nós não conseguimos testar nem sequer 5% da população. É um número muito baixo. Então, nós precisamos ampliar muito nessa questão. Eu falava lá atrás que a forma maior de prevenir era testar, fazer o bloqueio, isolar, e a gente conseguiria dar continuidade à retomada econômica, ao aquecimento da economia em nossa cidade, mas tá aí os números, né, nos dão a clareza que não foram feitos. E essa responsabilidade é nossa, né? Não adianta a gente querer jogar a responsabilidade para frente do Estado, coisa parecida, não. O prefeito foi eleito para ser o grande líder da cidade, para ser o timoneiro principal. Então, nós precisamos fazer essa avaliação. Por fim, eu penso que o nosso trabalho foi muito válido. As considerações finais, vereador Fábio, que Vossa Excelência coloca, né, eu concordo, sim, eu acho que contribui bastante, mas que tenhamos essa certeza. Gente, na última semana, nós tivemos 1.000 pessoas a mais positivadas e 19 pessoas que vieram a perder as suas vidas.
do dia 9 para o dia 16. E não houve nenhuma ação mais forte de política pública do prefeito municipal em nossa cidade. Não houve nenhuma manifestação diferenciada. Nós estamos percebendo que morre aí cerca de 3, 4, 5 pessoas por dia, pessoas que estavam em UTI. Então, esse número, né, de vagas na UTI, ele também está muito relacionado ao número de mortes. Nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos ter isso muito claro. Então, meus queridos, eu quero dizer, por final, que eu tenho muita esperança, né, muita fé em Deus, que possamos passar por isso com o menor número de pessoas mortas em nossa cidade. Mas é preciso que o Executivo Municipal, que o Prefeito, que a Secretaria da Saúde possa dar mais seguranças com políticas públicas à população. Ainda nessas reuniões que tivemos, houve uma manifestação do secretário em relação a testagens nas pessoas idosas, né, que seria feito uma ação forte para testar todas as pessoas chamadas as pessoas idosas acima de 60 anos. Eu não percebo esse resultado ainda enquanto teste. Tanto é verdade que nós não testamos mais de 5% de toda a população da nossa cidade nesses últimos 120 dias. Então, eu queria só fazer essas considerações, mas continuo acreditando nas pessoas, continuo acreditando na capacidade de reverter essa situação, continuo acreditando na capacidade, na vontade de cada um dos colegas vereadores em contribuirmos cada vez mais com a cidade. E nesse momento, esse trabalho que apresentamos a Joinville contribui sim, né, no combate, no enfrentamento ao Covid. E, por fim, eu quero aqui fazer um registro de gratidão a cada profissional que trabalha na área da saúde, a cada enfermeiro, a cada auxiliar de enfermagem, a cada cidadão, cidadã, servidora, seja ela da administração direta ou indireta, que estão hoje na linha de frente do enfrentamento. Né? Do agente de saúde, a pessoa que faz a recepção como porteira lá do Hospital São José, ou do hospital particulares dessa cidade. Aqui o meu registro, né, de gratidão a essas pessoas, homens e mulheres, desde os que estão lá, Kelly, na Secretaria da Saúde, aos que estão lá trocando os pacientes, né? Enfim, a todos, homens e mulheres, e eu falo para vocês que eu me emociono nessa hora, porque nós estamos vivendo um momento muito grave e, graças a Deus, há pessoas comprometidas na defesa da vida. A vida não se resume em política, a vida não se resume em partido eleitoral, a vida não se resume em eleições, a vida se resume no dia a dia de cada cidadão dessa cidade, e que possamos sim, enquanto agentes públicos, enquanto vereadores eleitos, que possamos dar a nossa contribuição, independente de filiação partidária, independente de compromisso político, independente da eleição que se avizinhe, que possamos fazer a nossa parte. Obrigado. Obrigado, vereador Facchini. Eu passo a palavra para a Kelly, considerações finais, Kelly. Abre a palavra da Patrícia. Patrícia, com a palavra. Patrícia não, a Kelly, desculpa. Kelly. Patrícia, desculpa, estou com a minha cabeça aqui. Kelly, considerações finais da Kelly e depois a Patrícia. E se o Perini quiser falar também, passamos também a consideração final para o Perini também. Kelly, Kelly. Muito obrigada, vereador Mauricinho. Mais uma vez, em nome do secretário municipal, que não pôde estar presente aqui hoje, porque justamente ele está em reunião com os prefeitos da nossa região, para que as medidas restritivas que nós fizemos em Joinville, né, a principal pauta dele lá é que essas medidas se ampliem também para os municípios do entorno, porque não adianta também só Joinville fazer restrições se as cidades em volta também não tiverem, né? Então ele está lá fazendo esse alinhamento. Queria mais uma vez parabenizar, né, o trabalho da Patrícia, principalmente ao vereador Fábio D'Alonso pelo excelente trabalho. Realmente, assim, acho que o relatório foi bastante abrangente, foi bastante profundo e é muito importante, né, esse comitê. Desculpa, acho que falhou aqui. É muito importante, né, porque ajuda a dar transparência ao processo, né? Vocês, vereadores, aí são a casa do povo.
vocês estão em contato direto com o povo, então é importante que vocês entendam e peçam explicações do nosso trabalho realmente, para que a gente possa poder dividir isso com vocês, isso chegue até a nossa população. Agradecer também ao vereador Jaime, né, com relação aos testes, vereador, né, existe realmente, né, uma importância muito grande aí com os testes, contamos aí com a sua ajuda aí em divulgar essa importância, e ao vereador Facchini também, né, que questionou ali que a gente precisa de medidas mais restritivas, né, lembrando que sim, nós temos feito medidas mais restritivas, nós fizemos aí o isolamento do grupo de risco, né, dos idosos, para diminuir a circulação desse grupo de risco, para a gente diminuir, né, tentar quebrar o ciclo de contágio entre essas pessoas que têm mais problemas aí que podem ter um agravamento, né, muito mais rápido. Nós também soltamos uma nota de alerta na semana passada, né, na semana retrasada já, pedindo para que, reforçando, né, as condições de que quem tem gripe deve ficar em casa, apertar a caneta do médico para que a gente possa dar testado para essas pessoas com síndrome gripal, né? Nós não podemos ter gente com gripe circulando na cidade, né? E quem mora com essas pessoas também deveria ficar em casa. Então, isso é um isolamento muito mais técnico, né? Muito mais resolutivo do que fechar a cidade inteira e piorar a nossa situação econômica, que vai, inclusive, se piorar a situação econômica, piora a situação de saúde também, porque nós ficamos sem recursos, né, para investir na saúde e fazer atendimento à população. Então, é importante a gente preservar a economia, porque a economia também é saúde, né, e as pessoas às vezes ficam fazendo essa confusão. Então, e além disso, nós também soltamos medidas mais restritivas, né, reduzindo o horário de restaurantes, reduzindo o horário de circulação da cidade. Então, tem sido feito, né, um trabalho conjunto tentando contemplar aí todo esse trabalho, né, tentando contemplar toda a pandemia, que não é fácil. E por último também, em nome do secretário, né, vocês lembraram bem, é muito importante a gente ressaltar o trabalho do servidor público, né, o trabalho não só do servidor, mas todos os profissionais de saúde que têm enfrentado aí nesse momento. Falam que o brasileiro tem memória fraca, né? Mas se vocês lembrarem aí, a gente passou por 3 grandes situações de saúde, uma seguida da outra. Então a gente teve um surto de febre amarela, depois veio um surto de sarampo e logo em seguida veio aí o Covid. Então todos os profissionais de saúde de toda a rede fizeram plantões, trabalharam finais de semana, fizeram plantão de vacinação. Então quando todo mundo já estava bastante cansado, né, chega o Covid e exige que todo mundo aí ainda reme mais uma milha, né? E todos os dias essas pessoas têm que acordar motivadas, ir lá para a linha de frente, né, e correndo riscos, né? Nós temos amigos nossos profissionais de saúde que estão internados hoje. Então é um desafio muito grande. Então quando a população fala, já estou cansado de ficar dentro de casa, não aguento mais fazer isolamento, lembra que a gente tem aí quem está cansado de trabalhar todos os dias e correr riscos por vocês todos os dias. Então, é importante realmente que a gente tenha aí, faça um trabalho em equipe da nossa cidade, né, contando aí com o excelente trabalho que vocês, vereadores, aí têm feito nesse sentido, para que a gente realmente possa enfrentar tudo isso juntos. Ok? Então, só queria fazer esse agradecimento final em nome do secretário. Obrigada. Obrigado, Kellen. Obrigado, querida. Obrigado. Parabéns. Parabéns a você e toda a equipe. Depois eu vou... Patrícia, considerações finais, ok? Perini? Abre a palavra para o Perini lá, faz favor. Considerações finais, o nosso técnico ali também que ajudou nós. Perini. Bom, vereador Mauricinho, eu quero agradecer a oportunidade de estar aprendendo mais e principalmente trabalhar com a Patrícia, que além de companheira eficiente, é muito... É lá de Jaraguá. Competente. Jaraguá exportando coisa boa, né? E realmente é uma pessoa muito competente e muito preocupada, né? Eu tive a oportunidade de ajudá-la de alguma forma, mas esse é o papel. Eu acho que a população precisa estar consciente da nossa responsabilidade, de cada um, e tomar os cuidados, como foi alertado por todo mundo, pela servidora Kelly, pelo secretário em outras oportunidades, por vocês, vereadores. Eu acho que isso é importante, tomar os cuidados necessários para a gente acabar, ou pelo menos terminar isso com uma tranquilidade maior. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, Perini. Obrigado.
Nós vamos colocar a apresentação do nosso relator. Parabéns, Fabinho, teu relator, teu empenho, parabéns, você se empenhou, isso é muito importante, o teu empenho nesse relatório final. E vamos colocar a apreciação e vamos colocar em votação. Quem concorda, faz um sinalzinho de positivo. Vereador Facchini, vereador Jaime, vereador Roque. Então, está aprovado o nosso relatório aí do vereador Fábio D'Alonso. Parabéns, vereador Fábio, está aprovado pela Comissão Especial do Covid-19. Pessoal, assim, ó, quero agradecer a todos. Parabéns, vereador Facchini, vereador Fábio, vereador Roque e vereador Jaime Evaristo. Foi 60 dias aí de um trabalho de todos nós, a cada um vereador, a parte técnica, a Patrícia, a Kelly lá representando o secretário Jean. Lá são 4.400, né, Kelly? 4.400, 4.500 funcionários. Então, parabéns para todos 4.500 funcionários da área da saúde. Aqui, em nome da comissão do Covid-19, em nome de toda a comissão, parabéns a todos e aos 4.500 funcionários da área da saúde. Estão todos de parabéns. Kelly, leva um abraço ao grande secretário e à equipe. Eu digo porque, Fábio, eu tive a oportunidade de acompanhar o secretário, a Kelly esteve conosco em Brasília, para nós conseguirmos recurso para a saúde. Me lembro que o secretário, numa audiência aqui, ele falou, nós conseguimos aí, juntamente toda a equipe, 56 milhões para a área da saúde, Kelly. Você faz parte, o Fabrício que estava lá, eu, você, o Fabrício, e toda representando a equipe da secretaria. Ali tive o privilégio de trazer, Fábio, também, juntamente com o secretário e toda a equipe, de trazer recursos para a saúde. Como presidente da comissão de saúde, tive o privilégio de acompanhar o secretário e toda a equipe, e aquela estava lá e o Fabrício. Conseguimos aí ajudar o nosso município. Isso é importante. Visitei vários deputados e senadores do nosso grande estado de Santa Catarina. Eu agradeço também a oportunidade que ela está junto com toda a equipe do secretário lá. Fabinho, parabéns, Fabinho. O relatório show foi aprovado. E passo a palavra final para o relator. Vamos lá para o relator. Suas considerações. Presidente, já falei tudo que tinha que falar. Mais uma vez, parabéns, obrigado pelas palavras. Esse foi um trabalho não do vereador Fábio D'Alonso, do vereador Mauricinho, da senadora Patrícia Perini, de toda a comissão. Então, espero ter contribuído, estaremos encaminhando aí as autoridades e, como já foi falado aqui, não podemos deixar de atuar, de acompanhar, e aí tem as sugestões, a Comissão de Saúde pode absorver, ou se algum vereador entender de criarmos novamente uma comissão especial, aí fica a critério, né, não só apenas desses 5 vereadores, mas de todo o plenário, dos 19 vereadores. Coração, parabéns mais uma vez, obrigado pelas valorosas contribuições e, novamente, a Secretaria não mediu esforços em nenhum momento de todas as perguntas que fizemos, solicitamos, sempre foi muito prestativo. Leve Kelly, minha contemporânea de faculdade, uma das melhores alunas da faculdade aqui Kelly. É verdade, o que eu estou falando é verdade, não. Não, eu sei que é verdade. Tenente, eu conheço... Então faço esse registro aí e, mais uma vez, uma sexta-feira, bom final de semana a todos e até segunda-feira, né, se Deus quiser, no plenário. Obrigado, Fabinho. Aqui, eu como presidente agora da Comissão de Saúde, eu vou chamar a responsabilidade para a comissão e assim, eu gostaria que todos os vereadores participassem. A gente vai abrir o link para todos falar e nós vamos chamar essa responsabilidade para a Comissão de Saúde. Por quê? Você vai ter a oportunidade de conversar, de falar também, vereador Jaime, vereador Facchini e todos os vereadores. Nós vamos, como presidente da Comissão de Saúde, vamos chamar a responsabilidade para a Comissão de Saúde. Somos nós que estamos dia a dia acompanhando, aí os vereadores vai ter a palavra, ficar dentro do tema, todos os vereadores, ficar dentro do tema, vai ter a oportunidade de falar, pode cobrar, é esse o nosso papel do vereador de cada um, como o vereador Facchini faz, ficar dentro do texto,
falou bem. É isso aí, ó. Pessoal, nós vamos chamar a responsabilidade para a Comissão de Saúde. Aqui como presidente da Covid-19 e como presidente da Comissão de Saúde, estou convidando a todos os vereadores, nós vamos chamar a responsabilidade. Kelly, você vai fazer parte também, quando o secretário não puder estar, você vai ser convidada, né? Você faz aí um grande trabalho também, show de bola, e o secretário vai estar junto, como sempre teve, né? A Comissão de Saúde sempre chama a Secretaria de Saúde, e toda a vida o Jean e toda a equipe dele vem sempre respondendo às perguntas de cada vereador. E aí todo mundo, os 19 vereadores, pessoal, é nós estarmos juntos na tela, aqui no link, e a gente vai chamar e vai dar a palavra para cada um falar. Perini, sei que você levantou o dedo, Perini. Fale, Perini. A palavra para o Perini. Vereador presidente, só um detalhezinho que eu esqueci. Agradecer a doutora Marianto, sua chefe de gabinete, que muito nos ajudou também nesse trabalho, tá bom? Não podia deixar... Perini, isso aí, Perini, isso aí. Então, regimentalmente, nós temos que encerrar hoje a nossa comissão especial de Covid-19. É isso, né, relator? Nós temos que encerrar, porque isso aí deu o prazo. Então, finalizamos aí. Parabéns a todos. A parte técnica, parabéns. Damos por encerrado, então, a nossa comissão especial do Covid-19. Parabéns a cada vereador, vereador Facchini, vereador Jaime, vereador Roque, vereador Fábio, relator, grande relator. Parabéns à parte técnica, a Patrícia, e Kelly, leve um grande abraço à equipe da secretaria e o nosso grande secretário Jean. Demos, então, por encerrada a nossa comissão especial. Obrigado a todos e um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.